Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho de políticos cristãos. Bem, eu, como cristão, não devo me envolver em política, porque é assim que eu vejo que o Senhor fez, o Senhor Jesus fez. Ele deixou muito clara a separação entre as coisas de César e as coisas de Deus. Em Filipenses 3,20 diz: a nossa cidade ou cidadania está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porém, a sua pergunta foi mais específica, ou seja, se um cristão poderia se candidatar a algum cargo político. Eu entendo que não. Porém, ao mesmo tempo, eu não posso julgar um cristão que esteja na política, porque eu não sei quais são os planos que Deus tem para ele. O político cristão não é meu servo, mas é servo de Deus. Portanto, este é um assunto pessoal entre ele e Deus, não ele comigo. Certamente Deus tem, sim, pessoas atuando em política e sendo usadas por Deus. Nos evangelhos, nós vemos o caso de José de Arimateia, que forneceu o túmulo novo para o Senhor, para que o Senhor fosse sepultado. Marcos 15:43 diz: chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, tirando o corpo de Jesus da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. É claro que isto foi antes da formação da igreja. E nisso também é importante entender a diferença entre Israel, que tinha sim um lugar neste mundo, tinha sim uma interferência na política, os israelitas, os judeus, entender a diferença entre esses, como era José de Arimateia ali naquele contexto, e a diferença com a igreja, que não tem um lugar aqui neste mundo, cuja cidadania é celestial. Quando você lê o Antigo Testamento, você encontra política em todo lugar, porque Israel foi um povo para o qual Deus determinou um lugar neste mundo. Não era apenas uma religião, mas era também todo um conjunto de coisas que incluía o governo de Israel. Em Israel, dos tempos bíblicos, nós vemos religião e governo como uma coisa só, porque aquilo era uma teocracia. Mas não é assim na igreja. No Antigo Testamento, nós vemos reis, o seu papel importantíssimo na sociedade da época, não só nas questões de fé do povo, mas principalmente nas questões de governo, como as guerras e coisas assim. Mas nada disso você encontra a partir de Atos dos Apóstolos. E você não encontra também nas epístolas qualquer instrução de como um político cristão deveria agir, ou deveria se comportar, ou cumprir seu papel nos destinos deste mundo. Nós já sabemos os destinos desse mundo. Ao contrário, nós não temos aqui cidade ou cidadania permanente. Portanto, no que diz respeito ao cristão hoje se envolver diretamente na política, assumindo um cargo, fazendo campanha, etc., eu entendo não ser esta a vontade de Deus para o cristão. Deus não quer que o cristão se coloque em julgo desigual com incrédulos ou infiéis, o que é exatamente o que um político precisa fazer ao se filiar a um partido político. Ele é obrigado a acatar as decisões do partido, nem todas elas corretas ou segundo os pensamentos de Deus. Ele também precisará fazer alianças com incrédulos e até com inimigos da cruz de Cristo, se ele quiser se eleger. Ele vai ter que ser amigo de todo mundo. Você imaginaria um político criticando doutrinas e costumes contrários à Bíblia, como reencarnação do Espiritismo ou a idolatria do catolicismo? Imagina ele na campanha falar contra essas coisas. Ele não seria eleito. A passagem na Bíblia diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 14 a 18. Um cristão político está mais ou menos na mesma condição de um cristão que decida se casar com uma pessoa incrédula. Embora ele esteja fazendo algo lícito, segundo os homens, que o casamento e política são coisas lícitas, Deus instituiu o casamento e Deus instituiu os governos também. Mas ele está fazendo algo que não convém e certamente vai sofrer as consequências disso.
2 Coríntios 6, 14 a 18 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia existe entre Cristo e Belial? Um cristão político está mais ou menos na mesma condição de um cristão que decida se casar com uma pessoa incrédula. Embora ele esteja fazendo algo lícito, porque o casamento é lícito, a política, o governo também é lícito, porque Deus instituiu os governos, ele está fazendo algo que não convém e certamente vai sofrer as consequências disso. 2 Coríntios 6, de 14 a 18, diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. O papel do cristão é sim interferir na política, porém de joelhos, orando pelos governantes para que Deus lhes dê sabedoria e para que os cristãos tenham uma vida sossegada nesse mundo e possam continuar testemunhando de Cristo livremente, pregando o Evangelho também. Onde você acredita que um cristão pode ser mais influente? Vamos lá. Na presença de Deus ou num palanque? Nós sabemos que toda autoridade procede ou emana de Deus. Portanto, os governantes estão ali também pela vontade de Deus. Das constituições humanas, nós vemos que toda autoridade emana do povo, mas isso não é a palavra de Deus. A voz do povo não é a palavra, não é a voz de Deus e nunca foi. E na maioria das vezes é contrária à voz de Deus. Portanto, os governantes que existem, eles estão lá, sim, instituídos ou pela vontade de Deus, e às vezes até permitidos a estarem ali, governantes cruéis e governantes tiranos, porque o povo precisava disso, exatamente disso que eles queriam. A palavra de Deus chega até a chamar as autoridades constituídas como ministros de Deus, sejam elas crentes ou não. Romanos 13, de 1 a 6, diz: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde ou sem motivo, sem razão, a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Eu creio que para um cristão almejar um cargo político, quando ele tem esse desejo, é porque ele não entende o seu real papel, a sua real função neste mundo. O Senhor não interferiu diretamente na política do seu tempo. Todavia, sua influência foi muito além da política do seu tempo, foi universal, a influência dele. Muitos cristãos que passaram por este mundo atuando na posição que Deus lhes colocou, como pecadores, perdidos, salvos e pregadores do Evangelho, por exemplo, tiveram uma influência muito maior do que muitos que tentaram fazer atuando diretamente na política, fazer alguma coisa por esse mundo, atuando na política, seus nomes hoje caíram no esquecimento. Muitos homens e mulheres que foram fiéis a Deus, dando um testemunho de Deus nesse mundo, pela palavra de Deus, hoje são lembrados até hoje. Mas muitos políticos simplesmente desapareceram, mesmo aqueles que eram cristãos, e não entenderam o que Deus queria para eles.